No ponto de encontro do RCI Araraquara desta quarta-feira, com seu acompanhamento também pelo Facebook, o nosso canal do YouTube, além do portal, estamos recebendo uma visita muito agradável. Antônio Delisa Neto, Toninho Delisa, uma das mais importantes lideranças do comércio em nosso estado de São Paulo. E quando falamos do seu espírito de liderança, é porque Toninho Delisa é membro da Câmara Brasileira de Gêneros Alimentícios, é diretor efetivo da Federação do Comércio e membro do Conselho Regional do SENAC. A presença do presidente em nosso estúdio cria, evidentemente, um cenário de expectativa para o debate de um assunto que vem monopolizando as atenções nestes últimos dias: a abertura do comércio aos domingos e feriados na região central da cidade. Antônio Delisa Neto, ao vivo, em nossa TV RCA, tem o agradecimento de toda a nossa equipe de jornalistas e também da nossa produção. Muito obrigado, Toninho. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui, de poder discutir assuntos tão importantes para a nossa cidade, que envolvem o nosso comércio, que é a nossa vida, não é? E a gente que está há muito tempo no comércio, então é um assunto que a gente sempre fica bastante contente, bastante alegre de ter essa oportunidade de discutir isso com a sociedade, com todos hoje o pessoal aí pela internet, né, os internautas, para a gente poder discutir essa relação. É um assunto realmente que gera um pouco de polêmica, é um pouco elevar a cidade à modernidade, mas é uma coisa que precisamos fazer isso com muito carinho, com muita atenção, né? Porque são pontos cruciais do movimento econômico e do movimento da modernidade que o Brasil precisa passar, e que um deles é realmente essa flexibilização de horário, essa flexibilização de jornada de trabalho. E o importante é que essa visão que o nosso empresariado tem, principalmente aqueles que compõem o quadro diretivo do Sindicato do Comércio Varejista em Araraquara, essa visão é altamente significativa, porque nós começamos uma nova década, começamos um novo ano, e a diretoria do Sincomércio já está atenta e preocupada com o que vai disponibilizar ao seu quadro associativo a partir de agora. Então, no dia 20, nós teremos aqui em Araraquara, lá na sede do Sincomércio, uma importantíssima reunião congregando os lojistas que têm seus estabelecimentos da Rua 9 de Julho e São Bento, além das transversais da Avenida 7 de Setembro até a Avenida Barroso. E este é um encontro muito importante, porque serão discutidos assuntos que poderão ser conduzidos durante todo o ano de 2020. Me permita fazer um pequeno histórico a respeito dessa reunião, e na realidade nós fizemos uma convocação, porque todo chega no final do ano, existe sempre muitas demandas e muitas dúvidas e muitas reivindicações, muitas reclamações por parte de lojistas, por parte de consumidores, por parte dos ambulantes. Então cabe ao Sincomércio, eu acho que é uma das funções primordiais do nosso trabalho, então começarmos efetivamente a trabalhar o Natal de 2020 agora, com planejamento, com estrutura, com um planejamento estratégico, envolvendo todas as partes interessadas, para que a gente possa ter uma solução bastante plausível e que atenda a todas as necessidades, tanto dos ambulantes, quanto dos lojistas e principalmente do consumidor. Então nós fizemos essa convocação por carta, convidamos para participar deste evento importante a Associação Comercial de Araraquara e o Sindicato dos Hotéis, para que também possamos unir forças, para que a gente possa desenvolver um projeto estruturado, elaborado, e encaminhar à Prefeitura Municipal e, por que não, à Câmara Municipal de Araraquara. Porque as reivindicações que a gente tem feito ao longo dos anos,
sempre buscando a prefeitura, buscando o apoio da regularização, da melhoria dos meios que a gente possa ter na 9 de julho, que é o principal corredor comercial da cidade. Sempre a gente ouve que a gente não tem projeto. Nós já fizemos isso inúmeras vezes, em vários anos. Eu já estou no meu segundo mandato, terceiro mandato praticamente agora, e já várias vezes fizemos sugestões para melhoria desse importante corredor comercial e nunca fomos ouvidos. Na realidade, é isso que acontece. Então, e dessa vez, eu pensando, analisando bastante, vendo isso, nós resolvemos então fazer essa convocação e trazer à discussão as principais pessoas, os principais atores desse cenário, que são os empresários, que são futuramente agora a Prefeitura Municipal e, por que não, no futuro próximo também os ambulantes, para que a gente possa discutir essa relação. Ninguém é contra esse tipo de negócio, ninguém é contra o ambulante na Rua 2, mas a situação ficou tão calamitosa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar nessa situação, porque os consumidores não conseguiam entrar dentro das lojas, tamanha a interrupção na calçada, nas vias de acesso às lojas. Então a gente precisa tomar alguma atitude. Então agora nós vamos então o quê? Fizemos uma pauta de trabalho, vamos convocar esses lojistas da Rua 9 de Julho para que opinem, deem as suas sugestões, coloquem as suas opiniões de uma maneira transparente, de uma maneira democrática, para que todos possam dar a sua opinião. E diante de tudo isso, tirar algumas ideias através desta Assembleia instituída. Obviamente, não vai ser na primeira reunião que talvez a gente consiga chegar no denominador, porque as opiniões são muito divergentes, e a gente comece a trabalhar de uma maneira mais coesa e unida. Também, já pensando nisso que você está falando, que é no foco do trabalho de domingos e feriados. E, de uma maneira inédita, acompanhando o movimento que o país está evoluindo, nós esse ano conseguimos fazer a convenção coletiva de trabalho, que isso depende de um acordo com o Sindicato dos Empregados, para que nós possamos trabalhar 4 domingos e teremos 4 feriados pré-programados, autorizados ao trabalho para o comércio de Araraquara. Então a nossa ideia, principalmente não nos domingos, porque o domingo é uma reivindicação muito grande das lojas de rede, não é uma reivindicação do pequeno empresário. Diga-se de passagem, tem as suas dificuldades para abrir os domingos, porque afinal de contas ele tem família, ele tem o seu dia de descanso, que tradicionalmente é o domingo, mas ele poderá trabalhar, fazer alguma ação esporadicamente ou no dia que ele desejar, em 4 domingos durante o ano. Porém, nós teremos 4 feriados, que nesses feriados, juntamente com a associação comercial, juntamente com os senhores e com os empresários nessa reunião, a gente possa traçar um plano para que sim, todo o comércio abra nesse feriado e que a gente vire um polo regional, como nós somos, assim fomentando o negócio e fazendo com que as coisas aconteçam melhor, melhorando o volume de vendas, atendendo melhor aos nossos consumidores. E também priorizando a melhoria e o conforto desse consumidor nessas vias de acesso. Às vezes a gente vai poder receber algum questionamento: por que você não está preocupado com a Alameda Paulista? Por que você não está preocupado com a enchente lá da Vaz Filho? Por que você não está preocupado com outro corredor, importantes corredores comerciais que nós estamos vivendo? Porque eu vou ser muito sincero com vocês e com os internautas. A minha preocupação com a Rua 9 de Julho é a sua degradação, e ela vem ocorrendo ao longo dos anos. Está ocorrendo mesmo também. Você note, se você subir a Rua 9 de Julho, virando lá na Avenida 7 de Setembro, você começa ali a ver, nós temos ali grandes lojas, ali na esquina da via que vira Expressa, que não me lembro o nome agora, mas nós temos dali começando muitos prédios antigos e prédios fechados. Se você subir a Avenida São Paulo, ali um grande número de imóveis fechados para locação. E a coisa começa a melhorar dali para frente.
Ou seja, a Rua 9 de Julho, tradicionalmente, parece que a gente brinca isso há muitos anos, né? Eu tive loja para cima da José Bonifácio. Para cima da Bonifácio é uma história, a Rua 9 de Julho. Para baixo da Bonifácio é que parece que é a Rua do Centro, não é? Parece que está nesse corredor. Então é nesse corredor é que a gente tem essa preocupação. Existe sim uma degradação enorme. Nós somos contra esse pessoal que fica sentado ou vendendo coisas na calçada que inibe a circulação do consumidor. Nós somos contra esse mercado ilegal que está ali fazendo uma concorrência desonesta e desleal ao lojista que está ali gerando emprego com carteira assinada, gerando renda para o município de uma maneira contínua e há muitos anos. Realmente, Toninho, há muitos anos vem ocorrendo essa situação e, por incrível que pareça, nunca se chega a um denominador comum. A que se deve também essa permanência constante dos ambulantes e das pessoas que fazem abordagens na 9 de julho? Olha, falta fiscalização. Porque nós tivemos um caso ano passado muito interessante, e quem vai muito a São Paulo e quem não conhece a Rua 25 de Março. Uma rua de comércio popular, muito famosa no Brasil inteiro, não é? O que aconteceu na 25 de Março? A invasão da rua foi feita pelos lojistas, porque ele estava perdendo espaço para um ambulante. Ele, é uma questão de lei de sobrevivência, o que ele fez? Ele começou a colocar as mercadorias dele na calçada. Isso não é bom nem para o município, não é bom para o transeunte, não é bom para ninguém. Então o que acontece? Existe um problema social? Não tem dúvida nenhuma. Temos que respeitar e valorizar o nosso ambulante? Óbvio. Nós estamos aqui para isso. Araraquara já teve uma associação dos ambulantes, tem a legislação que protege, a prefeitura tem exigido deles o alvará de funcionamento, mas não tem sentido você parar nessa época do ano, onde o comércio é mais contundente, mais forte, você parar uma barraca de chopp para vender lá. Não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Eu acho que nós temos espaços para que nós possamos dividir essa gama. Nós tivemos quase 70 ambulantes na Rua 2 em 4 quadras. Então nós fizemos o levantamento, nessa reunião vai ser apresentado. Tivemos lá todos os tipos de comércio que nós tivemos. Esses são os ambulantes que estão lá com autorização da prefeitura. Fora o que vende pirataria, CD pirata, cinto, carteira, meia e toda a ordem de produto que você não sabe de onde vem e que o consumidor, obviamente, quer pagar bom preço, mas não quer recolher os seus tributos. Então ele exige do comerciante que está estabelecido a nota fiscal paulista, mas não exige desse ambulante a mesma reciprocidade. Aí se fala, mas o coitado é melhor estar lá do que estar roubando. Então, como que a gente pode chegar num Estado democrático de direito e viver numa situação tão ambígua quanto essa? Nós temos sim, vamos fortalecer, vamos colocar ele, vamos direcionar. O Sincomércio já fez várias propostas juntamente com o Senac, juntamente com o Sebrae, para a gente formar essa mão de obra, tirar essa pessoa da ilegalidade, transformar ele em MEI, dar uma orientação com relação à sua economia, à sua educação financeira, como ele fazer a gestão do seu pequeno negócio para que ele possa crescer. Porque eu fico, às vezes, tirando alguma nos meus pensamentos. O Brasil é o único país do mundo que eu conheço que inibe o crescimento da pessoa jurídica. O indivíduo ele entra na ME, ele não quer passar para EPP, empresa de pequeno porte, porque ele vai pagar mais imposto. Começa a pesar. O que começa? Pesa para ele começa a fazer o quê? Começa a sonegar. Aonde em sã consciência, num mercado de capitalismo, onde você quer a livre iniciativa que impere, você tira essa iniciativa do indivíduo crescer. A regra é essa. Então isso é que precisa mudar. Ao contrário, você vai nos países mais desenvolvidos,
O cidadão abre uma empresa pequenininha, um lava-jato, exemplo genérico, ele começa lavando um carro, 2 carros, daqui a pouco ele compra uma máquina, ele vai lavar caminhão, ele começa a prestar serviço em outras linhas, ele vai querer crescer, e quanto mais ele crescer, mais ele vai empregar. Então isso é que tem que fazer a pessoa iniciativa. Aí as pessoas falam, é o sonho da América, né? O sonho lá da Europa, que as pessoas ficaram ricas do nada. Por quê? As empresas tiveram apoio e tiveram incentivo para poder crescer. Aqui eu tenho fornecedores, há anos na minha empresa, ele se recusa a dar nota fiscal porque vai estourar o limite da ME. Então isso é uma freio de mão tão grande que empurra o indivíduo à sonegação e ao não crescimento. Ele começa a contratar gente sem registro em carteira, ele começa a fazer esse tipo de negócio, colocar as coisas em lugares irregulares, numa concorrência completamente desleal ao indivíduo que está estabelecido vendendo com nota fiscal. Toninho, mas a degradação do Centro Velho de Araraquara, vamos dizer assim, não teria começado com o estabelecimento de pequenas lojas na Praça de Santa Cruz? Bem, eu peguei bem essa época. A tentativa na época, que se não me falha a memória, o finado Desante, que criou esse pequeno camelódromo, foi justamente para acomodar essas pessoas que estavam à margem, que precisavam sobreviver e que estavam fazendo a concorrência aos lojistas. Ele, por sua vez, achou por bem criar aquela situação em cima da Praça de Santa Cruz, que está lá até hoje. Mas qual o ponto de vista do Sim Comércio em relação a isso? Eu acho que não deve ser ali na praça. Porque se ele tem direito de ter uma praça lá, é como a história do quiosque que a gestão do Marcelo Barbieri aí, e fez lá no quiosque e distribuiu quiosques cimentados na cidade. Então quer dizer que todo cidadão tem direito de ter um quiosque daquele. Quem é que não quer ter? Quem é que pagou aquilo? Aquilo nunca foi muito claro, muito transparente. Não, eu também quero ter um quiosque daquele e colocar alguém para vender lá. Então daqui a pouco o indivíduo que tem um pouquinho mais de poder econômico, ele começa a montar 10, 15 quiosques e vai virar uma rede de quiosques que não dá nota de nada e que está tudo certo. Não. A posição nossa, nós temos que orientar e direcionar esse pequeno empresário, não tenha dúvida, para ele crescer, mas dentro da legalidade. E não vender coisa pirata e vender coisa que não tem nenhum sentido. Há quem diga e fale assim, mas nas lojas também tem produto pirateado. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que sim. Muitas delas, as lojas aí dos famosos 199, que é um mercado que se alastrou de uma maneira muito grande, né? Tem, e nas lojas aí quem é que não tem? Mas nós temos a característica de ser fiscalizado por Inmetro, IPEM, fiscalização do ICMS, vigilância sanitária, prefeitura municipal. Esse pessoal não tem isso. Então, quer dizer, não é justo. Isso não é justo. Eu saio em defesa, na verdade, daquele comerciante que está estabelecido em Araraquara e carrega uma grande parte da história comercial da nossa terra. É evidente que esses ambulantes, eles mereceriam um lugar, um ponto onde pudessem trabalhar, talvez até de maneira concentrada, em uma praça que não existisse ao redor tantos estabelecimentos comerciais que sobrevivem graças à ordem estrutural que criaram ao longo do tempo. Nós temos empresas que, por mais de 50 anos que estão estabelecidas, e neste momento encontram as dificuldades com as abordagens feitas por aqueles que se julgam no direito, na maioria das vezes, de se estabelecerem por conta própria, sem qualquer tipo de fiscalização. É evidente que todos têm o direito do trabalho, principalmente o trabalho honesto, mas quando que se fala que é melhor vender do que roubar, eu acredito que um erro não justifica o outro.
Isso é uma maneira muito simplória de justificar esse tipo de coisa. Que nem o pessoal que vende alimentação também. Precisava ter um critério, a vigilância sanitária precisava ficar em cima. Nós temos uma preocupação enorme na 9 de julho com relação ao Natal, quando se coloca... Olha, eu adoro milho cozido. Eu todo ano vou lá, eu amo de paixão, eu como, sou cliente lá. Mas eu tenho um enorme medo, já falei isso para o pessoal do Corpo de Bombeiros, se houver um acidente desta ordem, de gás, ou uma pequena explosão, ou se tiver um acidente que seja simples, alguém que tenha um infarto, alguém que caia na calçada, que faça alguma coisa, vai ser muito difícil o poder público, o bombeiro, chegar para poder acudir. Porque está mal estruturado isso e nós temos que rever essa situação. Porque se trata de segurança pública. Então, é isso que nós temos que analisar. Porque na minha empresa ou em qualquer outra empresa que você for estabelecer, se você não tiver o alvará de bombeiro, você não consegue o seu certificado para poder abrir. O seu habite-se e você não consegue o seu alvará de funcionamento. Agora, aí chega agora, qualquer evento que tem, a Feira do Carmo é um caso extraordinário dessa história. E o bombeiro hoje tem poder de polícia para ir lá e lacrar o estabelecimento. O bombeiro. Não precisa ser nem a prefeitura e nem a fiscalização da prefeitura. Mas agora não é certo você chegar a fazer uma praça, que nem eu fui ao bombeiro, mas lá é porque o espaço é público, a praça é aberta. Negativo, é tudo fechado com lona. Tem objetos obstruindo as plaquinhas de saída. Onde é que está a fiscalização? Então são 2 pesos e 2 medidas. É isso que eu, particularmente, e tenho total apoio da minha diretoria lá no Centro Comércio, na luta da defesa dos interesses de quem está cumprindo exatamente aquilo que a lei manda. É simples, cumpra-se a lei. Existe um chavão, não é, nessa história toda aí que prende a Operação Lava Jato, diz que o chavão é o seguinte, ordem judicial é para ser cumprida. A legislação também. Então, que cumpra-se a lei. Vai lá, se você tem um alvará, tem, se você não tem, você pode, vai trabalhar, não tem problema nenhum. É o que eu falo, nós queremos apoiar o ambulante de Araraquara. O que nós não podemos compactuar é que esse pessoal que vem para o carro ali, né, do lado da Igreja da Matriz, abre o porta-mala e sai vendendo meia para a cidade inteira. Mas também nós temos aqueles que vendem cofres, móveis, cinto, rede, óculos. O óculos é um problema de saúde pública. Exatamente. Não é nem um problema comercial, porque a vigilância sanitária, existe legislação específica que você não vai comprar um óculos em qualquer lugar de grau. Esses caras vendem desse jeito. Agora, vai aí um pouco de contraponto, um pouquinho do consumidor. O consumidor brasileiro que aprendeu depois de 25 anos com o Código de Defesa do Consumidor a ter uma maturidade na sua relação de consumo, aprender a exigir os seus direitos, não tenha dúvida nenhuma. Mas toda a sociedade moderna, organizada, democrática, ela tem um troço que todo mundo fala que é cidadania. A cidadania é uma mão de via dupla. Ela tem direitos, mas tem deveres. E muito mais deveres do que direitos. Então é muito simples você... eu tenho direito de abrir, eu tenho direito, não tenha dúvida nenhuma, mas desde que você faça dentro da regra. Se o indivíduo lá pode fazer uma coisa, eu também posso, porque o meu direito vai até onde o outro começa. Então, mas essa política, ela advém daquele que é político e precisa, de qualquer maneira, desse tipo de voto? Aí vai uma crítica aí, eu acho, ao nosso legislativo e ao nosso executivo. O que você falou, eu sou diretor da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, tenho andado pelo interior do estado inteiro, nós somos 63 sindicatos varejistas, do qual nós temos uma enorme relação, e nós temos cidades que não enfrentam esse tipo de problema. Por quê? Porque existe uma vontade política da prefeitura, uma vontade política da Câmara Municipal, uma vontade política de todos os entes pensantes da cidade na defesa dos interesses de quem arrecada imposto e de quem sustenta com carteira assinada. Araraquara,
comércio e serviço representa 60% da mão de obra com carteira assinada. Então, é um índice alto. Elevadíssimo. Nós precisamos ter um pouquinho de vontade política para normalizar essa escolha, moralizar isso. Então, só isso que falta. Se tivesse um pouquinho de vontade política, falar, olha, vamos acertar o que as entidades pensam, o que os empresários pensam, vamos colocar esse pessoal na praça. O pessoal de Araraquara tem alvará, ótimo, vamos fortalecer esse trabalhador que é daqui da cidade. Agora, esse pessoal que vem de fora e que vem trazendo toda ordem de produto pirateado, isso é crime federal, isso é inadmissível. Eu até admiro a questão do Toninho e mencionar aí o privilégio, não seria bem, na verdade, um privilégio, mas o objetivo do Sim Comércio também andar junto com essas pessoas que estão regularizadas, até mesmo por uma questão social, mas essas pessoas que têm necessidade de trabalhar, têm que encontrar uma proteção social, e o Sim Comércio ele está demonstrando esse interesse de regularizar uma situação que vai fazer bem para as duas partes, tanto para o comerciante estabelecido quanto aquele que, entre aspas, seja clandestino, mas de qualquer maneira é o cidadão de Araraquara que merece ter o seu respeito também. Eu perguntaria à nossa produção alguma pergunta a ser formulada ao Toninho Delis? Não, pelo momento não. Tá ok. Então nós vamos continuar, porque nessa reunião do próximo dia 20, nós vamos ter também a discussão da segurança, compartilhamento das câmeras. Qual é a preocupação do comerciante neste momento? Olha, a preocupação hoje é que a economia deslanche. Não ser assaltado e que a economia melhore um pouco. Nós fechamos o balanço desse ano, tivemos um empate técnico com relação ao ano passado. Tivemos 2 segmentos que tivemos um acréscimo nas vendas, foi o setor moveleiro, setor de móveis, e o setor de material de construção, né? São 2 setores que foram enormemente prejudicados nos 3 últimos anos com resultados negativos. Então, quando se fala, olha, o móveis foi extraordinário, o ano vendeu muito bem. Não é que vendeu bem, ele recuperou um número muito negativo que estava lá atrás. Supermercado, nós tivemos um crescimento na faixa de 2% a 3%, que foi uma média do ano, mas esperava-se uma média maior. E está acontecendo um movimento interessante na história do Natal, que está mudando um pouco essa estatística, que é o tal do Black Friday. Isso tem mexido enormemente com as estatísticas do Natal, porque é um movimento que tem criado um corpo muito grande, tem crescido 40% a 45% ao ano, é um movimento de valor agregado muito alto e que aumenta o endividamento da família. Porque ele vai comprar uma TV de 50 polegadas, vai trocar um computador, um eletrodoméstico, coisas de valor agregado maior. Que antigamente ele fazia isso no Natal, ou esperava as promoções que vinham naturalmente no pós-Natal. Mas veio o advento do Black Friday, que é uma cópia da cultura americana, que um pouco diferente da nossa. Lá o Black Friday é a última sexta-feira que antecede o início de dezembro, é onde é para colocar para fora tudo aquilo que não se quer vender no Natal daquele ano. Porque no Natal daquele ano, vamos dizer assim, a coleção é outra, é outro produto que está chegando, é outra linha que está. Então é uma liquidação realmente assim. Se o negócio custa 10, é para vender por 2. Então é para limpar o espaço de loja para que chegue o movimento de Natal daquele ano. Então aqui, aproveitando essa cultura, essa interação agora que estão tendo, principalmente as grandes redes de varejo, que é a que estão forçando muita barra para aberturas aos domingos. As grandes redes, os grandes aparelhos, que por sua vez têm uma situação econômica, gente, pessoal, RH, estrutura, para você manter uma estrutura dessa aberta aos domingos, que não é o que acontece na grande maioria das lojas do comércio, não só de Araraquara, mas de todo o Brasil, que são pequenas e médias empresas, que têm que dar o seu descanso remunerado a todos os seus funcionários, que coincidentemente é o domingo. E você acredita que está perto essa questão de abertura aos domingos em Araraquara? Então, nós já conseguimos a autorização, temos o acordo firmado, temos 4 domingos para se trabalhar.
Então essas grandes redes vão poder aproveitar essas oportunidades e fazer essa operação, coisa que nós nunca tivemos. Excepcionalmente, as empresas, determinadas empresas que fazem promoções aos domingos, nós conseguimos acordos individuais. Esses acordos não são acordos baratos. Os trabalhadores têm uma remuneração diferenciada. Não pensa você que vai abrir no domingo e vai ser igual ao outro dia. Não, negativo. Trabalhando feriado também, você tem o ganho de dia dobrado. Então, tem um tratamento econômico diferenciado para esse trabalhador. Então, essa é a função que o sindicato tem. Agora, o que existe é uma pressão muito grande da parte de um negócio que chama Instituto de Desenvolvimento do Varejo, capitaneado por esses grandes lojistas que têm uma proximidade muito grande com o atual governo federal. Eles é que estão fazendo essa história da Semana Verde e Amarela, criando todas essas oportunidades. É bom para a economia? Sim. Vai gerar mais emprego? Com certeza. Mas dependendo da região, nós não teremos que tratar esse assunto com cuidado, tratar esse assunto, porque não adianta nada você abrir se você não tiver o consumidor para ir lá. Se o consumidor não quiser passear, agora quando é um dia ou outro que você abre aos domingos, um feriado excepcionalmente, porque nós temos muitos feriados, nós vamos abrir 4. Aí sim é um momento diferente, porque a pessoa também aproveita a família a passear, ao lazer, o comércio está aberto, você toma um sorvete, você vai no shopping, você passeia. O ato da compra passa a ser uma atividade familiar. Então não é porque você abrir todo domingo, eu também não vejo isso com uma necessidade. Porém, hoje, né, é uma tendência mundial, porque a nossa concorrente maior é esse instrumento a qual nós estamos falando agora, que é a internet. Aquela questão, e isso nós voltamos ao passado, de se ter o comércio familiar, isso podemos esquecer. Olha, ainda é muito forte isso no Brasil e em todo o mundo. Aqui em Araraquara, mais especificamente. É bastante forte. Nós estamos tendo, sim... Mas daria para se abrir aos domingos? Dá para abrir. Se o indivíduo é assim que funciona. Você tem que dar um dia de folga por semana ao seu trabalhador. Por que é o domingo? Porque tradicionalmente era o dia de a missa. Então é uma cultura religiosa muito forte em que o dia de descanso criou-se o domingo. Como poderia ser as segundas-feiras? Os judeus americanos não trabalham aos sábados. E domingo ele abre a loja dele, quer dizer, cada um na dele. E lá não precisa ter convenção coletiva para fazer isso. Lá ele escolhe o horário que ele quer fazer. Aqui também pode ser assim, desde que você não tenha força laboral. Você não tenha um trabalhador registrado na sua empresa. Se você está na sua empresa, se eu amanhã, todo domingo eu quiser abrir a minha empresa, eu posso, desde que eu esteja sozinho. Se eu tiver com um trabalhador, eu vou ter problema na Justiça do Trabalho. Então tem que seguir a regra. Ele tem que ter o descanso dele, tem que ter o número de jornada de trabalho, é tudo aquilo que a CLT, vocês estão cansados de ver. E o país, o Brasil, é uma das sociedades, falando em lei trabalhista, das mais fechadas do mundo. Aqui é muito difícil, fica caríssimo você contratar um trabalhador, porque ele custa 104% daquilo que você dá a ele. Era simples resolver isso aí para mim na minha ótica. O que eu dou para o gasto que eu tenho com o trabalhador, 104%, eu dou dinheiro na mão do trabalhador agora, porque o custo para a empresa é o mesmo. Só que acaba essa história de INSS, ele que vai fazer uma previdência privada, ele que vai pagar um plano de saúde particular, ele se vira, que é o que acontece nos grandes países. É assim, não tem essa história. Ah, mas o protecionismo, a luta da classe trabalhadora, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É o que a gente estava conversando aqui no começo. A minha solidariedade aos empresários que perderam tudo na nossa vizinha São Carlos. Eu tenho loja lá, eu vi o que aconteceu, uma catástrofe. E eu pergunto aos senhores, aos internautas, existe alguma lei que protege esse empreendedor? Não. Ele vai ter que pagar, sem nada, ele perdeu tudo, mas ele tem que pagar o salário do trabalhador dele. Ele tem que pagar a conta de água que ele lavou, a sujeira, talvez de uma inoperância ou de uma imprudência total do poder público, que ele, enquanto cidadão, não teve o seu serviço.
que a água invadiu, estragou tudo, tem que pagar o fornecedor que vendeu ele, que ele perdeu tudo. Como é que ele vai fazer numa situação dessa? É desesperador. Não existe nenhuma legislação que fale assim, olha, eu vou te dar uma carência de 6 meses, eu vou te dar uma isenção de 1 ano do IPTU, uma isenção do ICMS para você poder se reerguer e retornar e conseguir pagar essa força de trabalho que você estava com. O trabalhador tem toda a sua garantia. Mas a empresa, a pessoa jurídica, então eu costumo dizer, o maior e o melhor ser social que nós temos no Brasil chama-se empresa. Se a empresa vai bem, gera emprego, contrata, nós temos uma economia mais forte, gente com carteira assinada e é a melhor maneira de distribuição de renda que nós podemos ter. Paulinho, dentro deste cenário que a gente está vivenciando, este período de transformações do Sincomércio e do comércio de Araraquara, a pergunta é a seguinte: a intervenção do Sindicato dos Empregados no Comércio, qual é o relacionamento, qual a visão deles em relação a essa situação de abertura? Você se lembra quando um nobre vereador, há uns anos atrás, propôs uma medida, uma lei na Câmara Municipal, onde para fechar o comércio sábado ao meio-dia? Exato. Ele saiu carregado nos ombros dos trabalhadores do comércio. Se coloque no lugar do trabalhador. Se falar do Sindicato dos Empregados, ele está fazendo o papel dele. Ele está exigindo melhores condições de trabalho por um melhor preço. É como eu que estou tentando vender um produto no melhor preço, com a maior margem e pagando pelo menor preço. Isso é o mercado. É lícito, é muito bom. A relação que a gente tem com eles é dura, porque eu devo aqui, e devo colocar aqui o respeito e a minha admiração pelo José de Matos. Há mais de 20 anos, 20 e tantos anos ele está lá. Ele é um árduo defensor da sua categoria, faz isso muito bem. Mas o mundo está mudando e ele também precisa mudar. Como nós temos que o empresário que não estiver olhando para a modernidade do seu negócio, na climatização, na oferta de um produto melhor, no melhor atendimento, nos canais de comunicação com o WhatsApp, pela Facebook, que nós estamos fazendo aqui agora, melhorar o seu atendimento, ele vai ficar para trás. É a mesma coisa a relação de trabalho. Os trabalhadores também têm que evoluir. Então, essa evolução eu acho que se retratou agora. Nós nunca tínhamos conseguido 4 domingos e 4 feriados. Eu acho que a porta está aberta. Ele também está percebendo que o número de desempregados está muito maior do que o número de empregados. Então nós temos que fazer o quê? Fomentar o trabalho. Nós recebemos 2 aparelhos agora aí, 2 lojas de aparelhos que estão abrindo de domingo a domingo. Temos lá em cima a loja próxima ao shopping também, que está abrindo domingo a domingo. Isso é uma tendência. O meu sonho de consumo é trazer uma loja para Araraquara de bricolagem. Por quê? Nós vamos mexer com as lojas de material de construção. Eles também têm que trabalhar de sábado até às 17. É a minha opinião. Obviamente, cada dono, eles podem não concordar comigo. Às vezes por isso é que às vezes eu crio uma certa polêmica, que eu falo coisas para os meus representados que eles não gostariam de ouvir. É a liberalidade. Mas, além de ser a liberalidade, a gente fala isso com o coração, pelo amor e pela paixão que a gente tem pelo comércio. Por quê? Você vai em cidades maiores que são próximas daqui a Ribeirão Preto, por exemplo, tem loja de bricolagem funcionando e você vai lá, parece que você está andando na Rua 2. Só tem araraquarense comprando lá. Por que esse cara não compra aqui? Esse consumidor não compra aqui? Porque nós tínhamos esse entrave aqui de esse tipo de loja não poder funcionar porque a convenção coletiva não permite. Então, na nossa gestão, nós conseguimos agora. Quer vir, pode vir, fazemos um acordo separado. Então, abriu-se o leque. Então, a modernidade está acontecendo a passos lentos, mas está acontecendo. Agora, isso nós precisamos de investimento de peso, gente com profissionalismo, e o consumidor com certeza vai adorar. Mas agora ele vai ao supermercado que está aberto e tal. Antônio, uma outra situação. O consumidor reclama muito do atendimento nos estabelecimentos comerciais da cidade. É verdade. E você
Eu acredito que tem uma posição definida em relação a isso e poderá responder. Mas a maior responsabilidade, ela está realmente no atendente, no balconista que não foi preparado suficientemente para poder desempenhar a sua função, ou está no empresário que deixou de fortalecer o conhecimento do seu trabalhador, do seu colaborador? É um conjunto de ações. Eu acho que a culpa é dos dois. Primeiro que, historicamente, o comércio, todo mundo, comércio é porta do primeiro emprego. O indivíduo chega, está na idade de começar a trabalhar, 14, 15 anos, fala, vou vender sapato. Qualquer um sabe vender sapato. Né? Antigamente, os pais colocavam os filhos para trabalhar na loja da Texidal, o amigo, aquela coisa de indica, coloca aí o menino no pacote do supermercado, coloca ali, isso aí ninguém, não precisa ter preparo para fazer isso. Lê do engano. Por isso é que nós temos essa cultura, e isso é realmente uma pedra no nosso sapato, e que Araraquara atende mal. É verdade. É verdade. É verdade porque, primeiro que a gente dá oportunidade ao primeiro emprego e não existe um tratamento diferenciado para poder formar essa pessoa. Segundo, essa pessoa entra no comércio e ele não quer ficar no comércio. E qual é o problema de não querer ficar no comércio? O comércio não tem mais plano de carreira. Salvo grandes empresas, empresas mais organizadas, que têm essa demanda e que o indivíduo pode chegar a gerente da empresa. Mas essas empresas pequenas, normalmente o indivíduo vai entrar para ser um trabalho temporário. Então ele entra lá, vou fazer um bico no comércio, eu vou pagar meu carnê do celular, ou senão ele compra uma motinho 125, isso eu vejo toda hora. A hora que abriu uma boca na indústria, ele vai para a indústria porque ele acha que a indústria remunera melhor. Aí ele vai fazer um curso no SESI ou no Senai, porque ele quer migrar. Ele não quer ficar no comércio. Obviamente que nós temos pessoas que fazem a sua carreira no comércio, tem extraordinárias pessoas, extraordinários atendentes, mas a grande maioria é aí que está o cerne do problema. O indivíduo não entra para ficar nessa atividade. Ele entra para fazer um trampolim. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar isso melhor. Nós fizemos um programa, a questão de um ano no Sim Comércio, juntamente com os Sim Comerciários, rapidamente, um programa de treinamento, juntamente com o Senac, em 4 ou 5 vertentes. O aprendiz que está entrando agora, que não sabe nada, para poder formar ele um pouquinho. O aprimoramento de quem está agora e precisa aprimorar para chegar lá. A reinserção daquele acima de 50 anos, que tem uma grande dificuldade de trabalhar no comércio e que poderia ser reintroduzido nessa coisa, e especialização para gerentes. Né? Nós começamos um grupo muito grande, a desistência é enorme, porque as pessoas não se sentem talvez valorizadas ou coisa desse jeito por trabalhar no comércio. Então, essa que eu acho que é o grande cerne da história do indivíduo não ter uma carreira, mas o indivíduo que entra no comércio e se destaca, ele chega a gerente com facilidade. Então, mas esse problema ele é generalizado em outras cidades? Generalizado. Ele é, agora, é o que eu disse, existem empresas que têm um programa de RH, um programa de treinamento muito melhor, mas sempre pode notar que o emprego no comércio é a porta do primeiro emprego. Daí a importância do fortalecimento desses pequenos empresários, que vai absorver essa mão de obra desses jovens que estão aí querendo entrar no primeiro emprego para poder chegar lá. Na pauta da reunião do dia 20, nós teremos também em discussão mobilidade urbana e o trânsito em Araraquara. O que é que está pegando? Bom, especificamente na Rua 2, a gente ouve muita discussão. Tira o carro. Lembra, antigamente já fizemos todos esses testes. Só carro, só ônibus, só pedestre. Vamos fazer o calçadão na Rua 2, porque a ideia antiga, a primeira ideia da intervenção do prefeito Edinho era fazer um calçadão. Era elimbir completamente aquela intervenção. Nós fomos veementemente contra. Eu participei desde o começo e eu acho que o calçadão, onde tem calçadão nas grandes cidades do Brasil, Ribeirão Preto é uma degradação só. São Carlos estava passando por reformas agora que estava completamente degradado, né? Então eu sou contra, porque existe um chavão no mundo inteiro, né? Quem é que não vai no centro, quem é que não vai para os lugares sem carro?
Se você não tem um serviço público de transporte decente, você pega o seu carro e vai. Então, se não tem estacionamento, não tem negócio. No parking, no business. Não tem estacionamento, não tem negócio. Pode ver que todo mundo está procurando sair do centro da cidade para quem quer montar grandes redes ou grandes lojas por conta do estacionamento. Primeiro, IPTU mais barato. Segundo, amplitude de terreno que nós não temos mais. Araraquara tem 200 anos. Um leito carroçável que foi estreitado com a reforma da 9 de julho. Como é que você vai absorver numa cidade que tem 220 ou 230 mil habitantes 110 mil veículos? Não tem condição. Como é que você vai deixar lá na rua 9 de julho uma pessoa de idade para comprar uma roupa? Então, é isso que também está ajudando a degradar o comércio da rua 9 de julho. As pessoas não estão indo de carro lá mais. Quem tem carro tem poder aquisitivo melhor. Então, você tem notado, obviamente temos excelentes lojas ainda na Rua 2, mas o nível está caindo. As pessoas estão indo para os shopping centers, onde tem ar-condicionado, estacionamento e lazer. Araraquara deixa de ser uma cidade criativa? Não, Araraquara jamais vai deixar de ser criativa. Historicamente ela já tem temos até membros na Academia Brasileira de Letras. Então, Araraquara está no seu DNA, essa história. Agora, essa relação precisa ser discutida. E isso vai fazer com que a criatividade impere, a criatividade floresça, mas nós precisamos discutir. Mas há uma perspectiva de tempo? Sem dúvida. Eu acho que esse ano tem que ser decisivo. Nós temos que fazer um projeto, é um ano eleitoral, nós vamos conclamar e vamos atrás da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, buscar os agentes todos e vamos discutir essa relação sim, mas dessa vez uma relação séria, com um comprometimento profissional, para que a gente possa agregar os interesses da população, do consumidor, do lazer, do turismo. Eu falava antigamente, você entrava na entrada de Araraquara, estava lá assim, Araraquara, turismo e negócios. Eu falei, eu não sei onde é que vocês arrumaram essa placa. Falei para o Marcelo Barbieri, falei já para o Edinho, para o pessoal, como é que você vai ser turismo num lugar que a gente não consegue abrir de domingo? Como é que você vai fazer turismo num lugar onde você tem a praça suja? Se você não tem ônibus andando, se você não tem toda uma estrutura, não é? Para você ter turismo e negócios, você tem que estar aberto, você tem que estar funcionando. Tem que ter gente podendo produzindo e gente trabalhando. Porque a gente fala, né? Antigamente, voltando àquele assunto do nobre vereador que quis fechar o comércio no sábado e que depois acabou preso. Não sei se está preso ainda, mas acabou preso. A justiça é divina. Por isso que quando a gente trabalha com a verdade, a gente não tem que ter medo de nada. Você tem que trabalhar esse tipo de coisa para que toda a cidade ganhe. Nós não estamos preocupados com só as lojas da Rua 9 de Julho, com toda a cidade. Nós queremos o desenvolvimento, porque gente empregada é menos violência, menos problema social, menos desajustes financeiros e econômicos e menos desnível social. Então, nós falamos muito do centro da cidade, o centro antigo de Araraquara, e só para finalizar, Toninho, esquecemos praticamente da periferia comercial, vamos dizer assim. Eu me lembro de várias reuniões que foram realizadas pelo Sincomércio, visando encontrar algumas respostas para as questões que a periferia ou então os corredores periféricos eles apresentavam. O que deu, na verdade, esse levantamento que foi efetuado e posteriormente algumas coisas foram colocadas em práticas, outras não. Há como retomar essa situação? Sim, eu acho que o desenvolvimento urbano dos corredores comerciais da cidade está indo muito bem, obrigado. Eu acho que o problema maior hoje, temos problemas pontuais de enchente lá na Vaz Filho, mas o comércio lá é muito cresceu, forte. Né? Isso faz o quê? Se o comércio do bairro tem tudo que você necessita, a sua mobilidade na cidade diminui. Antigamente, era da nossa época, né, Ivan? Onde você vai? Eu vou lá na cidade. Eu morava ali atrás do Santo Antônio. 3 quadras da Rua 9 de Julho, ele passar o viaduto, está lá na 9 de Julho. Aí eu vou lá na cidade, né? Esse hábito de falar, não, a cidade é um tudo. Então, se você tem centros, lá, você vai na Vale do Sol, eu moro lá perto,
trabalha de domingo, tem o que você precisa. Você quer comprar um presente, você vai lá, está aberto. Gente que está lá produzindo. Tem padaria, tem supermercado, você vai na Vaz Filho. A Napoleão Celmidei está se desenvolvendo, criando-se um centro gastronômico enorme. A 7 de setembro começou com a reforma, deu uma melhorada, mas hoje está muito bem aparelhada também como centro noturno, da vida noturna de Araraquara. Então eu não estou tão preocupado. A Alameda Paulista é um comércio forte, grande, de resolver os problemas dos estacionamentos, abrindo nas laterais. O grande problema maior hoje está no centro da cidade. Então nós precisamos sim usar essa expertise criativa que nós temos, ter um pouco de força de vontade de todos os atores e cada um fazer a sua parte, que todos nós vamos ganhar. É só discutir isso com maturidade, com sabedoria, com tranquilidade, com passividade e ter força e vontade política. Porque sem vontade política a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Convocação final para a reunião do dia 20, então. Dia 20, então, convido a todos os empresários novamente do eixo da Rua 9 de Julho, que compreende da Avenida 7 de Setembro até a Avenida Barroso, as paralelas, a Rua 3 e a Rua São Bento e a Rua Gonçalves Dias, para que compareçam ao Sim Comércio, para que a gente possa discutir esses assuntos que nós temos. Segurança, a integração das câmeras, que é um desejo da Prefeitura Municipal e da Guarda Municipal, que nós podemos fiscalizar a cidade toda com todas as câmeras unidas, não há gasto nenhum. Nós temos empresas aí que já estão preparadas para receber isso, então um pouquinho de força de vontade. Então, falar sobre esse problema dos ambulantes, sobre essas campanhas que nós podemos fazer juntamente com a Associação Comercial. Vamos fazer um enfeite de Natal? Por que não? Vamos começar a pensar em janeiro. Precisa de recurso, precisa de dinheiro. As entidades precisam se fortalecer. Vamos fazer as atividades, vamos trazer cultura, trazer música para os feriados que nós vamos abrir. Nós vamos abrir 21 de abril, 9 de julho, 7 de setembro e 20 de novembro. Vamos trazer projetos culturais para isso? Vamos atrás do SESC, vamos falar com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, trazer lazer para a população e o comércio aberto fazendo gerar, sim, aí sim, turismo e negócio. Agradecemos ao presidente do Sim Comércio, Antônio Deliza Neto, pela sua participação ao vivo aqui na TV RCA. A demonstração de apreço que ele tem pelo comércio antigo e pelo aquilo que se busca incessantemente a renovação. Araraquara vive esse período de alinhamento com novas ideias e acreditamos que realmente pessoas com esse porte, uma diretoria capacitada como é do Sim Comércio, todos unidos poderão, junto aos consumidores, junto aos empresários, participarem dessa transformação da nossa terra. Agradecemos uma vez mais, o nosso abraço a vocês todos, internautas, e voltaremos com este ponto de encontro na próxima quarta-feira.